faz? Ele guia as ovelhas, né? Ele apacenta as ovelhas, ele cuida das ovelhas, ele alimenta as ovelhas, ou leva para onde tem alimento, né? Muitas vezes ele precisa usar a vara para corrigir uma ovelha que está desgarrada. Então, tudo que um pastor de ovelhas faz, no sentido prático, no sentido humano, corresponde espiritualmente ao que um irmão que tem o dom de pastor faz na igreja. Então, tudo que um pastor de ovelhas faz, no sentido prático, corresponde espiritualmente ao que um irmão que tem esse dom faz no seio da igreja local. Então, esses irmãos, eles têm uma capacidade dada por Deus para guiar a igreja no caminho certo, cuidar e alimentá-la pela palavra de Deus. Pelas suas vidas e pelas suas palavras, eles são um exemplo para outros seguirem. Desculpa, irmãos, eu esqueci de compartilhar a tela, me perdoe. Eu sei que alguns irmãos têm impresso aí, mas eu, na correria, acabei esquecendo. Desculpe, agora vai aparecer. Então, pelas suas vidas e pelas suas palavras, esses irmãos, eles são um exemplo, eles são um modelo para outros seguirem. Irmãos com esse dom dado pelo Espírito Santo e que tiverem também as qualificações necessárias nas suas vidas, eles vão ser reconhecidos e respeitados na igreja local como bispos ou presbíteros. Em termos gerais, a palavra bispos e presbíteros é a mesma coisa, tá, irmãos? Não tem diferença no sentido de função. Existe diferença, sim, na raiz da palavra. Por exemplo, bispo, que vem da palavra grega episkopos, significa aquele que olha por cima. Então, é aquele que está olhando, visualizando por cima, né, cuidando. E a palavra presbítero, presbúteros no grego, significa ancião, é alguém que tem experiência. Então, denota experiência. Denota alguém que já tem uma certa, digamos assim, entre parênteses, tem uma certa carga horária, né, de experiência. Então, se ele é experimentado já, ele tem capacidade para exercer a função de presbítero numa igreja local. Nós vamos explicar direitinho isso aí, tá? A diferença entre o dom em si e a função de bispo ou presbítero na igreja local. São duas coisas distintas, mas que somente irmãos que têm o dom podem exercer essa função. Mas nós vamos explicar isso já já. Primeiramente, vamos ainda ficar na raiz da palavra aqui, governos, pastores e presidir. Vamos olhar ainda João capítulo 21 e versos 16 e 17. João 21, 16 e 17. O que o Senhor Jesus Cristo falou para Pedro? Texto muito bem conhecido, mas convém lembrar. João 21, 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Então a palavra aqui é poimen, que quer dizer pastorear.
nós sabemos, ele foi presbítero, né, na igreja em Jerusalém. Então ele tinha esse dom. E já de início o Senhor já revelara a ele, mesmo antes da descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, né, que ele teria essa função. Vamos olhar também Atos capítulo 20, versos 17 e 28. Atos 20, verso 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, Paulo estava em Mileto, em Porto, né? E daí ele mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso, para que estivessem com ele ali naquele porto. Ele estava com pressa, né? Então ele não foi até Éfeso, mas ele queria passar um recado especial para os presbíteros de Éfeso, ali em Mileto. Agora olha o versículo 28. Ele falou todas essas frases aqui, esses versículos até o versículo 28. Mas eu queria destacar o que diz aqui o versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quantas verdades em um versículo só, né? Primeiro, nós aprendemos desse versículo aqui que quem constitui irmãos com esse dom nas igrejas, ou na igreja, falando no sentido universal, sentido do corpo de Cristo, quem constitui irmãos com esse dom é o Espírito Santo, igualmente os demais dons, né? Então, não é qualquer irmão que vai exercer essa função, mesmo querendo, ele precisa ter o dom, igualmente os demais dons, tá? Então, primeiro, é o Espírito Santo que constitui, é o Espírito Santo que qualifica, que determina quais salvos irão ser futuros pastores nas igrejas locais, ou bispos ou presbíteros nas igrejas locais. Então, eles recebem o dom quando eles são salvos. Mas esse dom, ele leva muito tempo para desenvolver, para se manifestar, e somente quando ele vai ter, aquele irmão, né, vai ter as especificações, as qualificações dadas por Paulo também nas epístolas para Timóteo e Tito, então é que ele vai ser reconhecido como um presbítero ou um bispo. Então veja a diferença entre o dom e uma função. Mas nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. A primeira verdade que a gente aprende aqui é que é o Espírito Santo que constitui os bispos. Nós aprendemos também que bispos e presbíteros são a mesma coisa, comparando com o versículo 17. No versículo 17, o Espírito Santo escreveu, ou colocou, né, por mão de Lucas, né, chamar os presbíteros da igreja. E aqui os mesmos são chamados de bispos. Então, bispos e presbíteros são a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. E nós vemos que a função deles é para pastoreardes a igreja de Deus. Então, um bispo ou um presbítero tem essa função de pastorear a igreja de Deus. Daí a conexão pastores como o dom e bispo ou presbítero a função que esse dom exerce na igreja local. Vamos também olhar ainda. Também é bom olhar os versículos que ele usou aqui, né? O primeiro verbo, né? Atendei. É isso que um presbítero faz, né? Atendei por vós e por todo o rebanho. Primeiramente, ele cuida de si, depois ele cuida do rebanho. E também, vamos olhar agora Filipenses 1 e 1. Filipenses 1 e 1.
Um detalhe que nós observamos aqui é que em Éfeso tinha vários, tá? E nós vamos estar apontando isso agora. Vários presbíteros na igreja em Éfeso. Ele não chamou um bispo de Éfeso ou um presbítero de Éfeso, mas vários. Uma pluralidade, né? Vamos olhar Filipenses capítulo 1 e versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Nós já falamos um pouco sobre diáconos quando pensamos sobre o dom de ministério. E temos também as qualificações para diáconos. Caso um irmão serve a igreja e ele tem qualificações também para a função de diácono, ele vai ser reconhecido pela igreja como um diácono, na função de diácono. E caso um irmão que tenha o dom de pastor tenha também as qualificações, ele vai ser reconhecido pela igreja local onde ele vive como um bispo ou presbítero. Mais uma vez, notamos a pluralidade aqui, Filipenses 1:1, bispos em Filipos, e também diáconos, sempre no plural. É importante atentar para isso. Vamos agora para 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Uma exortação para a igreja na sua correspondência com os presbíteros. Agora vos rogamos, irmãos, 1 Tessalonicenses 5:12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, nós temos eles aqui, esses que estão presidindo. Pode substituir essa palavra por governos ou pastores. Os que trabalham entre vós, que acateis com apreço, os que trabalham entre vós e vos presidem ou pastoreiam no Senhor e vos admoestam. Então, eles devem ser irmãos reconhecidos e respeitados no seio da igreja local por causa do trabalho que eles realizam. É um trabalho importantíssimo e que também é um trabalho que exige muito cuidado e muito respeito por parte da igreja, por ser um trabalho difícil. Eu diria que talvez seja o trabalho mais difícil que existe no seio da igreja, esse trabalho de pastorear. Então, olhados como irmãos que estão zelando pelo rebanho, estão procurando o bem do rebanho, e se eles são, nesse aspecto, vistos legitimamente ou genuinamente fazendo isso, então eles devem ser respeitados. Essa palavra aqui, grega, é a palavra proistemi, que presidem, é a palavra proistemi, que significa estar à frente ou presidir. Vamos agora também olhar 1 Timóteo 5, 17 a 20. 1 Timóteo 5, 17 a 20.
1 Timóteo 5:17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi enquanto pisa o grão. E ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, os presbíteros, né? Repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Tem muitas lições aqui, mas nós estamos só observando a conexão que existe entre as palavras governos, pastores, presidir, esse dom, né? E a função bispo e presbítero. Mas depois a gente vai entrar nesses detalhes aqui. Então aqui também é a palavra proistemi, que significa estar à frente ou presidir. Vamos olhar também 1 Pedro 5:1. 1 Pedro, primeira carta de Pedro 5:1. Sobre esse dom nós temos muito material, né, nas Escrituras, no Testamento. Então a gente consegue ter digamos assim, uma visão bem ampla sobre esse dom, né, bem detalhada, né. Creio eu, por ele ser tão importante no seio da igreja, tem tantos detalhes, né, a respeito desse dom. Pedro diz assim, na primeira carta 5:1, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, observa que sempre aparece no plural, né? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, Pedro, né? E testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, ou seja, por dinheiro, né, ou salário, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Antes, tornai-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Também tem bastante ensino aqui, né, sobre a conduta de um verdadeiro presbítero, um verdadeiro pastor na igreja local. E a gente vai estar repincelando esses detalhes aqui, mas por enquanto nós estamos montando o esqueleto. Ainda tem mais um pouquinho dessa palavra, nós estamos coletando todos os lugares no Novo Testamento onde aparecem essas palavras ligadas a governo e pastores. A palavra que aparece aqui é poimaino. Poimaino, onde ele diz pastoreai o rebanho de Deus. A palavra pastor é poimen, e aqui é o verbo conjugado poimaino, pastoreai. Temos também referência desse verbo ao próprio Senhor Jesus Cristo, né? Lembrando que ele é o grande pastor e bispo, né, das nossas almas, né? Vamos olhar Apocalipse 2:27. Pedro chama, guiado pelo Espírito Santo, Cristo, né, o pastor e bispo das nossas almas, em 1 Pedro 2:25. E nós vamos ver também agora em Apocalipse 2:27.
Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então, eu quero destacar aqui esse verbo regerá. Esse verbo regerá, no grego, é o verbo também poimaino. Então, por isso que significa também reger, governar. Capítulo 7, versículo 17. Capítulo 7, versículo 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Esse verbo aqui também é o verbo poimaino, apacentará e guiará. Cristo como o pastor e bispo das nossas almas. Apocalipse 19:15, para finalizar essas palavras no grego aqui. Apocalipse 19:15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá. A palavra aparece aqui de novo, poimaino, com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, juntando todas essas passagens que temos lido, olhando a raiz no original, nós descobrimos que o dom é um só, é o dom de pastorear, de governos ou de presidir, e que se manifesta no seio da igreja local em forma de serviço como pastores, bispos ou presbíteros, tá? Então, só definindo a diferença. Pastor é o dom. Bispo ou presbítero é a função na igreja local daquele que tem esse dom. Se um irmão que tem o dom de pastorear, e ele é reconhecido na igreja local onde ele está como um presbítero, e ele viaja para uma outra igreja local, por exemplo, ele não é presbítero naquela outra igreja local onde ele está visitando, mas ele continua com o seu dom. Se, por exemplo, ele também muda do lugar onde ele está para morar em outro lugar, evidentemente ele vai continuar exercendo o seu dom ali onde ele vai, ou os dons, né, que pode ser mais de um. Porém, ele não vai chegar ali naquela igreja local e ser imediatamente reconhecido pela igreja como um presbítero ali. Ele vai ter que voltar a ter toda aquela fase de reconhecimento pela igreja, pelo trabalho que ele vai começar a fazer ali. Então, essa que é a diferença entre o dom e a função reconhecida na igreja. Outra coisa, nós aprendemos que nós recebemos os dons espirituais no momento da conversão, certo? Então, não é diferente com respeito a esse dom. Um salvo que recebe esse dom de pastor, de governo ou de presidir, ele recebe no momento da conversão. Só que ele só vai descobrir esse dom mais tarde. Ele vai descobrir que tem esse dom e ele só vai ser reconhecido pela igreja local onde ele está como um bispo ou presbítero mais tarde ainda, quando ele tiver todas as qualificações, né, necessárias que estão relatados em 1 Timóteo e também na carta de Paulo a Tito. E ali mesmo diz que um presbítero ou um bispo não pode ser neófito. O que é neófito? É um novo convertido. Ou seja, vai levar muito tempo, um certo tempo de experiência na sua vida, na sua vida cristã, na sua vida espiritual, para ele primeiramente descobrir esse dom, né? E em segundo lugar, quando ele está entrando em ação, ele está pastoreando já,
Então, ainda vai levar um certo tempo para a igreja o reconhecer. Realmente, esse irmão é um presbítero. Então, vai ter o reconhecimento da igreja. Então, essa que é a diferença entre o dom e a função. Antes de nós pularmos para outros slides, algum irmão tem algum comentário, alguma pergunta sobre o que já foi falado aqui, até esse ponto? Se tiver, tenha liberdade. Tranquilo até aqui, então? Talvez vai surgir mais dúvidas agora, daqui para frente. Vamos passar mais um slide, qualquer coisa a gente pode voltar também. O Leone, pode falar. Todos esses presbíteros teria também Função. a função também? Ou só um tem a função? Ou só um teria a função? Todos que são reconhecidos presbíteros têm a mesma função. Mesma função. Sim, todos eles Todos têm o mesmo dom. Todos são. Vamos supor que tem três irmãos numa igreja local que tem esse dom. E vamos supor que dentre os três, um tem as qualificações. Então, aquele um, ele já é reconhecido. A igreja já reconhece. E esse salário... Para ter as qualificações, para que haja pelo menos 2 ou 3, né? Pelo menos 2. Porque o correto é 2 ou 3, né? Pelo menos, né? Evidentemente que uma igreja nova, ela vai ter carência disso, ela vai ainda ter muitas dificuldades no começo por causa disso. Vamos imaginar uma igreja nova que só tem novos convertidos, né? Como Paulo fazia, ele visitava cidades, plantava igrejas, então ele dava todas as instruções e daí ele partia para outra cidade. Mais tarde ele passava voltando por ali, talvez meses depois, 3, 4, 5 meses, alguns lugares anos depois, e ele ajudava aquelas igrejas a reconhecer os presbíteros locais ali. Então, isso quer dizer que aquelas igrejas, por algum tempo, ficaram sem operação de governos, né? Não tinha irmãos reconhecidos, embora já tinham recebido o dom, mas eles ainda eram neófitos, né? Então, eles precisaram um certo tempo para demonstrar esse dom, né? No seu serviço e, consequentemente, serem reconhecidos e apontados, né? Pela igreja como irmãos com essa função. A gente vai ver esses detalhes quando a gente estiver olhando as qualificações em 1 Timóteo e também em Tito. Perfeito. É sobre também do salário também, eu quero depois, mas aí mais para frente a gente vai perguntando aí. Tá, a gente vai passar nesse ponto, sim. Então, deixa eu passar o slide aqui, que daí já vai, talvez, atender bastante das perguntas que alguém tenha. Primeiramente, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da pluralidade dos presbíteros. 3 pontos importantes aqui. Por que que o Espírito Santo, ele constitui presbíteros e não um presbítero em cada igreja local, tá? Por quê? Primeiramente, porque nós podemos dizer assim que a pluralidade de presbíteros preserva do perigo do domínio humano. Nunca foi a vontade de Deus que um homem ficasse à frente de uma igreja local, dominando, governando, fazendo tudo sozinho. É o que acontece na maioria das denominações hoje. Elas têm um pastor, chefe, digamos assim, e às vezes tem outros pastores subordinados àquele. Então tem toda uma hierarquia, mas geralmente aquele que fundou aquela igreja, ele acaba sendo o bispo-mor, digamos assim, o chefe, né, o pastor principal, e ele é o manda tudo, ele faz tudo, né? Pelo menos a igreja quer um que faça tudo. Eles querem sentar nos bancos e assistir o culto, né, digamos assim.
E aquele homem que se intitula o pastor, ele faz tudo, ele tem todos os dons ali. Ele prega, ele ensina, ele visita, ele faz a parte de socorros, entendeu? Então ele é o motorista. E os outros estão tudo sentado e ainda tem o cobrador ali, né, que coleta o dinheiro, né? Então é como se fosse um ônibus, né? As igrejas hoje são mais parecidas com ônibus ou trem ou que seja lá o que for, do que como deveria ser, né? Então a igreja local ela não funciona como uma democracia. A igreja local não é uma democracia onde todos podem votar ou definir ou dar o seu voto. Ah, eu acho que deve ser assim, fulano acha que deve ser assim. Não, não é uma democracia. Mas a igreja local também não funciona como uma ditadura, onde só o Maduro fala tudo, dá todas as ordens, né? Mas a igreja local é um corpo, né? É um organismo, essa é a palavra correta, né? É um organismo onde todos os membros trabalham juntos, né? E os pastores, eles estão ali entre os membros. Veja que sempre aparece essa expressão pastoreai, essa última passagem que lemos a penúltima, em 1 Pedro 5, onde ele disse, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Há entre vós. Então, os presbíteros, os pastores, né, falando da função e falando do dom, eles estão entre o rebanho, eles não estão lá na frente, eles estão entre. Espiritualmente, sim, eles estão guiando, mas eles não estão em uma plataforma mais alta, eles não estão com um título mais alto, é um dom como qualquer outro dom. Não existe nenhuma superioridade qualquer, é simplesmente um dom como qualquer outro dom, claro, muito importante, como também os outros dons. Então, nós vemos aqui em 1 Pedro também, 5:3, essa expressão aqui, nem como dominadores. Dominada pelo Espírito Santo na igreja e nas igrejas locais, sobre esse dom, é justamente para preservar do perigo do domínio humano. Para que não seja um homem tomando todas as decisões e fazendo todas as coisas. Então, não é como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, a diferença é muito grande. Um modelo é uma coisa, um dominador é outra coisa, né? Um modelo é uma pessoa que pode ser olhado e pode ser imitado, né? Então, ele vai ter boas características, boas qualidades que devem ser imitados. Lembramos um caso que aconteceu, aqui está dizendo que refrigeração saiu da reunião, então vai começar a esquentar um pouquinho agora, né? Alguém tem o nome de refrigeração e saiu da reunião, então vai começar a esquentar um pouquinho agora. Então, nós temos um caso mencionado por João, na terceira epístola de João, ele menciona um homem chamado Diótrefes, e ele diz que Diótrefes, ele gostava de exercer a primazia na igreja local. Ou seja, ele era um homem que estava fazendo as coisas erradas, ele se achava dominador, ele achava que ele devia fazer tudo, né? E ali já começava o que tem hoje no mundo, né? Nas denominações. Então, nós temos que ter muito cuidado de lembrar que quem está à frente é o Senhor, né? Ele é o pastor e bispo das nossas almas. E nós, pastor com título maiúsculo, né? E nós somos sujeitos a ele. Nós somos sujeitos a ele. Mesmo o próprio pastor, ele também é uma ovelha, né? Não devemos esquecer disso, né? E por ele ser ovelha, ele também é sujeito a todo tipo de fraqueza, falha, tentações, como os demais. Então, sempre a igreja precisa ter em mente isso, né? Que eles são pastores pelo dom que eles têm, mas não são super crentes, né?
Não estão acima dos demais no sentido de ataques do inimigo, tentações, a carne deles é a mesma carne dos demais. Então, a diferença é somente esse dom que eles têm, né? Os presbíteros também devem sempre agir e tomar, então, decisões também juntos, né? Para evitar suspeitas e facções ou divisões na igreja, né? Deve haver diálogo e comunhão. Então, isso é muito importante, que os presbíteros, alguma questão que precisa ser resolvida no seio da igreja, quem sabe alguma disciplina que precisa ser observada, problemas e assim por diante, ou alguma decisão que a igreja precisa tomar, né? Decisões práticas, que dia da semana vamos reunir, horário, como vamos fazer tal reunião, que dia vamos fazer tal batismo e assim por diante, deve ser uma coisa conjunta, né? Os irmãos sentam e conversam sobre esse assunto. Então, a pluralidade, ela preserva do perigo do domínio humano. A pluralidade de presbíteros também preserva a igreja local de desintegração, no caso de algum fracasso. Eu pensei em colocar isso aqui porque, na prática, pensa comigo um pouquinho. Vamos supor que um presbítero cai em pecado. Nós já dissemos que são como os demais, sofrem as mesmas tentações, são sujeitos aos mesmos pecados. E acontece, sim, como foi mencionado aqui, nós vemos em Timóteo, né, Paulo escrevendo a Timóteo, sobre um presbítero caindo em pecado, o que deve ser feito, né? Então, existe, sim, essa possibilidade. E se um presbítero cai em pecado, e, consequentemente, ele não pode exercer aquela função, veja que ele não perde o dom porque ele está em pecado, ele vai recuperar, ele vai restaurar, né? Mas, enquanto ele está em pecado, ele não vai exercer função mais de presbítero na igreja local. Tá? Ele não perde o dom, mas ele não tem mais a função. Ele, digamos assim, ele manchou o currículo dele, né? Digamos assim. Então, ele não vai poder exercer temporariamente a função dele na igreja local se ele caiu em algum pecado grave, alguma coisa assim, até o momento oportuno da restauração dele. Então, a igreja local não vai ficar à deriva, né? Enquanto esse presbítero está inativo. Então, mais uma vez, aqui, a necessidade de mais de um, né? A pluralidade aqui vai preservar a igreja local de desintegração no caso de algum fracasso. Então, um irmão presbítero, ele está com algum problema, quem sabe ele mesmo pediu para sair da função temporariamente por algum motivo familiar, alguma coisa assim. Ou então ele caiu em algum pecado e ele não pode continuar exercendo a função. Então a igreja não vai ficar sem presbíteros, vai ter outros que estão ali também trabalhando, continuando no serviço. Então a igreja não vai ficar à deriva, né? Sem governo, pois os demais presbíteros vão continuar exercendo suas funções. Então, a pluralidade vai preservar a igreja local também. E em terceiro lugar, a pluralidade preserva a igreja local no caso de perda física de um presbítero, seja por morte ou mudança. Então, vamos supor que se um presbítero de uma igreja local muda para outra cidade, aquela igreja não vai ficar à deriva, desgovernada, porque aquele presbítero mudou. Ainda tem um outro ou outros que estão ali cuidando. Ou, como também sempre vai acontecer, os mais velhinhos vão morrendo, né? E geralmente são os que mais ajudam, né? Se são irmãos espirituais, eles têm mais experiência. E eles vão partindo. Mas tem outros que estão lá também. Então, no caso de morte física, a pluralidade de presbíteros vai preservar, né, essa função no seio da igreja local. Então, nós vemos como que existem, claro, muitos outros motivos, porque o Espírito Santo coloca mais de um,
mais de um pastor nas igrejas, né? Mas esse eu creio que são os principais motivos. Nós vamos agora rapidinho olhar 1 Timóteo capítulo 3 para olhar algumas considerações gerais a respeito da função de presbítero na igreja local. Então nós vamos para 1 Timóteo, nós vamos usar esse texto aqui como uma base, em paralelo com Tito. 1 Timóteo capítulo 3. Se os irmãos têm alguma pergunta ou comentário até aqui, pode aproveitar também o momento. Vamos só ler rapidinho essas qualificações aqui, embora que hoje a gente não vai entrar nos detalhes das qualificações, mas vamos só pegar algumas considerações gerais para fechar nosso tempo hoje. 1 Timóteo 3, e vamos ler do versículo 1 ao 7. Quero pedir que um irmão leia, por favor, que daí eu posso descansar a garganta um pouquinho. 1 Timóteo 3, 1 a 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ok, obrigado, irmão. Então, primeiramente, no versículo 1, nós aprendemos que essa função na igreja local, ela deve ser almejada por irmãos que foram capacitados pelo Espírito Santo com o dom de pastorear ou presidir, como nós vimos lá em Atos 20 e 28. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Agora, alguém pode dizer assim, peraí, aqui no versículo 1 diz que alguém aspira ao episcopado. Ou seja, brotou aqui o quê? Um desejo de exercer essa função. Agora vamos observar que esse desejo de exercer a função está relacionado ao episcopado e não ao desejo de ter o dom de pastor, tá? Nota bem esse cuidado, com cuidado essa diferença. Um irmão que tem o dom dado pelo Espírito Santo, como vimos lá em Atos 20 e 28, ele ainda vai ter alguns passos para chegar a exercer a função, digamos assim, ativa na igreja local desse dom que ele tem. Ele tem uns passos. Primeiramente, ele vai receber o dom, né, no momento da conversão. Segundo lugar, ele vai sentir o desejo para exercer essa função.
que é esse aspirar, né? E em terceiro lugar, ele tem que ter também as qualificações para exercer essa função. Então, são três coisas que fazem com que um irmão seja reconhecido como um presbítero ou um bispo numa igreja local. Ele tem o dom, ele deseja exercer essa função e ele tem as qualificações. Essas qualificações que estão listadas aqui. Se uma dessas partes está faltando, evidentemente que ele não pode exercer a função. Se ele não tem o dom, mesmo que ele deseja, e mesmo que tenha as qualificações, ele não foi constituído pelo Espírito Santo para exercer essa função. Se ele tem o dom e tem as qualificações, mas ele não deseja exercer a função, também ele não vai exercer essa função. Consequentemente, ele não vai ser reconhecido. Então, é um irmão que tem o dom, mas não está usando aquele dom. Se ele tem o dom e tem o desejo, mas ainda falta as qualificações, então ele tem que esperar mais um pouquinho. Quando ele tem as qualificações, então agora ele vai ser reconhecido pela igreja. Opa, agora esse irmão está certinho, como está na palavra de Deus, e nós podemos reconhecer ele como um presbítero ou um bispo aqui na igreja local. Então veja que é um passo que vem lá da conversão, ele tem o dom dentro dele, esse dom que ele tem dentro dele faz com que ele sinta o desejo, né, de trabalhar como pastor, né, de exercer esse dom no seio da igreja. Ele vai trabalhando, vai visitando os irmãos, vai cuidando, e ele vai ganhando experiência, ele deixa de ser um neófito, ele talvez era novo convertido no começo, ele vai se tornando um crente maduro, não vai ter mais aquele espaço para o inimigo usar ele, por ele ser um novo convertido, né, e ele, digamos assim, inchar demais, né, e se colocar num lugar que ele não deveria estar, né, ou fazer alguma coisa que ele não deveria fazer, como diz o versículo 6, né, mas agora ele já é um irmão maduro, né, ele já é apto para ensinar, né, como diz aqui, né, ele é apto para ensinar. A família dele é criada nos caminhos do Senhor, né, os filhos são respeitosos, né, ele governa bem a própria casa e assim por diante. Então agora ele tem, além do dom que ele recebeu do Espírito Santo, o desejo que ele tem de exercer a função, ele agora tem todas as qualificações e ele vai ser reconhecido, né, reconhecido pela igreja. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 1 e verso 6, nós vemos também essa lista, nós não vamos ler agora, porque nós vamos estudar isso à parte no próximo estudo, na permissão do Senhor. Nós vamos montar um paralelo entre as qualificações de escritos a Timóteo e a Tito. Nós vamos ver que o paralelo é quase idêntico, praticamente idêntico. E uma coisa que eu queria destacar só é essa palavra que é necessário, versículo 2. É necessário. Ou seja, essas qualificações precisam estar presentes, né, para que ele seja reconhecido como um presbítero. Também, a mesma coisa aparece, um verbo parecido, né, em Tito 1 e 6. Tito 1 e 6. Verso 5 primeiro. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas referentes, bem como em cada cidade constituísses. O verbo aqui é a palavra discernir ou reconhecer, tá? No grego, constituir aqui. Algumas traduções melhores colocam discernir ou reconhecer. É a palavra katistemi no grego. Então é um reconhecimento mesmo. Presbíteros, constituísses ou reconhecesses presbíteros conforme te prescrevi. E aí tem aqui, alguém que seja irrepreensível. Veja que
esse seja aqui é uma necessidade, ele precisa ser. E aí vem a lista igual para Timóteo, capítulo 3. Então, só para destacar essa necessidade, né, que é preciso que esse irmão seja qualificado para ser reconhecido. Um outro ponto muito importante, que foi mencionado também pelo irmão Leone já, está no versículo 3, antes de encerrar essa parte de hoje. Essa função nunca deve ser motivada por remuneração. O versículo 3 diz, não avarento. Não avarento. É uma das características. Não avarento. Também Tito 1:7, temos essa mesma qualificação. Nem cobiçoso, fim do versículo 7, nem cobiçoso de torpe ganância, mesma coisa. E também o que nós já lemos lá em 1 Pedro 5:2, quando ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento ou por pressão, né? Mas espontaneamente. Então aqui tem o almejar, né? Como Deus quer. Nem por sórdida ganância. Então, aqui entra o dinheiro, né? Mas de boa vontade. Então, embora que muitas vezes a igreja local ela pode se sentir no direito ou no dever de ajudar um irmão que está exercendo essa função de presbítero no seio da igreja local, uma igreja pode dar ofertas para ele devido ao sacrifício do seu serviço, que ele às vezes, por ele estar tão envolvido na obra do Senhor, às vezes ele começa a ficar carente pelo lado material, entende? Então ele pode se envolver tanto na obra do Senhor que acaba atingindo o trabalho material dele. E tem muitos irmãos que se envolveram tanto na obra do Senhor que não tiveram mais tempo para trabalhar mais para ganhar o seu pão de cada dia. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, né? Paulo não era presbítero numa determinada igreja local, ele tinha outra função, ele era um pioneiro, né? Ele fundava igrejas, mas ele não ficava ali, como Pedro em Jerusalém, né? Mas muitos irmãos, assim, nós chamamos popularmente hoje de irmão tempo integral, né? É um irmão que dedicou seu tempo integralmente na obra e talvez antes ele se formou em algum trabalho e exerceu profissão, naturalmente, né? Mas à medida que ele foi se envolvendo na obra do Senhor, ele acabou ficando sem tempo para ganhar o seu próprio pão de cada dia. Então, a igreja observa isso, observa essa falta daquele irmão, né? Essa necessidade, e a igreja pode eventualmente ajudar aquele irmão, né? Mas nunca deve ser feito esse trabalho com vistas, né, à remuneração, né? Nunca deve ser feito com esse propósito, como acontece nas denominações hoje, né? Outro ponto também, versículo 5, aqui de 1 Timóteo 3, um presbítero em uma igreja local não exerce a função em outra igreja local. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Essa expressão que aparece em Atos 20 e 28, Igreja de Deus, é uma expressão usada no Novo Testamento para indicar uma igreja local. Então você vai ver também na primeira carta aos Coríntios, quando ele está falando sobre a igreja local em Corinto, ele fala sobre a Igreja de Deus. Geralmente, então, é um termo que especifica uma igreja local. Então, quando ele diz aqui no versículo 5, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui é um termo usado para a igreja local onde aquele irmão está, como em Atos 20 e 28. E nós vimos também a expressão em 1 Pedro 5:2. Pastoreai o rebanho que há entre vós. Então, o irmão que é
presbítero numa igreja local, ele não vai pastorear rebanho de outro lugar, mas aqueles que estão entre vós, né? Entre vós. São pequenos detalhes, mas são detalhes muito importantes, porque hoje, felizmente, acontecem muitos erros nessa área, né? Às vezes, irmãos, eles saem de uma igreja local onde eles eram presbíteros reconhecidos, eles vão para outro lugar, e mesmo à distância, eles querem dar coordenadas para aquela igreja local, dar diretrizes, falar o que deve fazer, o que não deve fazer. E não deve acontecer assim. Uma vez que o irmão se desliga da comunhão daquela igreja local, automaticamente ele não é mais presbítero ou bispo ali. Ele vai procurar desenvolver o seu dom na outro lugar que ele está e ser reconhecido por aquela outra igreja local. Então, nós vamos... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Só reforçar um pouquinho antes de terminar. Esses 3 pontos que nós mencionamos aqui nesse slide. O dom, o desejo e as qualificações. Então, ele tem o dom, ele foi constituído pelo Espírito Santo, e ele tem esse dom para alcançar a função de presbítero, ele pode alcançar essa função de presbítero. Ele tem o desejo para exercer essa função de presbítero, e então depois... Então, digamos assim, esse é o currículo, né, de um presbítero, essas 3 bases aí. Então, deixa eu só ver se tem outro slide abaixo aqui, acho que não. Não tem. Aqui já vai ser o próximo estudo, que é as qualificações, que vamos ver. Então, é basicamente isso que nós vamos estar considerando hoje à noite, salvo algumas perguntas ou comentário que algum irmão queira fazer. Devemos lembrar que, do jeito que aparece aqui nos versículos 6 e 7, os 2 últimos, em 1 Coríntios 3, que líderes sempre são alvo de ataque do inimigo. O inimigo, ele sempre procura atacar aqueles que estão guiando o povo, guiando o rebanho, porque ele sabe que se ele consegue destruir ou derrubar aqueles que estão liderando, guiando, isso vai afetar gravemente o restante do rebanho, né? Então, por isso que é necessário essas qualificações aqui. Por isso que é tão importante essas qualificações. Ele tem que ter bom testemunho de fora, não neófito, não novo convertido, né? E por quê? Versículo 7. A fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. A fim de não cair no opróbrio e no laço, porque causa grande vergonha, né? Se ele cai em um laço, né? Se ele dá um mau testemunho para a igreja, então ele vai envergonhar a igreja e os de fora também. Então, por isso que é necessário essa experiência espiritual desses irmãos que vão ser reconhecidos como presbíteros. Então, da minha parte, é só isso que eu queria falar hoje. Se algum irmão quer comentar, perguntar, antes de finalizar, tem liberdade.